gente! Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a entrar nessa live. Super! Oi, amiga! Cleidiana! Pupila maravilhosa! Amiga, volte pra turma 30, né? Turma 30 tá aí. Como é que você tá? Depois me conta. Oi, gente! Tudo bem? Luciane, Lu, tudo bem, querida? Oi, gente! Aparecendo aqui de surpresa pra vocês. Porque eu sou dessas, né, gente? Vocês sabem que acabei de chegar. Oi, Lu! Pupila maravilhosa, Paulinha, Naine, tudo bem, gente? Eu tenho falado sobre tantos assuntos, né, esses dias. E não poderia deixar de vir aqui dar algumas explicações. Vocês sabem que o que eu faço na minha vida é me explicar, né, gente? E Claudinei, gente, eu tô sem óculos, tá bom? Camila, tudo bem, gente? Lembrando que o desafio Sem Mimimi, turma 30, já tá rolando, tá, gente? Porque quando você entra, você que é novato, já entra no grupo Esquerda, já entra no grupo Ser e Câncer, que é o nosso presente, o nosso super presente. E só fica aguardando a turma 30, o grupo Desafio começar. Então são 3 grupos com muita informação, muito conhecimento, que depois vocês não perdem. Comigo, com a Mimi, né? Que vocês sabem. Tudo bem, gente? Larissa, tudo bem? Oi, Ellen. Tudo bem, querida? Carnívoro 168. Ah, um carnívoro chegando aqui. E aí, gente? Dani, pupila maravilhosa. Super surpresa, Dani. Avisa lá no grupo, por favor, que eu tô ao vivo aqui. Como é que estão as exceções, gente? Então vamos lá. Qual que é o objetivo? Vamos manter o foco, porque senão ficou 2 horas aqui e, né? Esse não é o objetivo hoje. Uma horinha tá bom, né? Mas não de responder perguntas. Eu quero falar sobre alguns assuntos que eu venho publicando, tá? Um deles porque assim, eu recebo muitas mensagens. Carla, você é contra o LOL? Carla, você é contra a dieta da selva? Carla, você é contra não sei o que? Pelas coisas que eu falo. Então, pega-se alguma coisa aqui, a gente vai soltando alguma coisa nos stories e por aí vai. E aí a gente não é muito bem compreendido, né? Então, a gente precisa se fazer entender um pouquinho mais, mas aqui nas redes é muito difícil. No desafio a gente tem um compilado, né, de coisas ali que a gente passa, tudo certinho, tudo bonitinho e tal. Mas aqui é vocês pegando uma coisa aqui, pegando uma coisa aqui, sabe? Então, o cabelo aqui tá todo suado. E não dá mesmo pra gente entender um pouquinho as coisas. E chove pergunta, chove resposta no meu direct. Eu não consigo responder todas, tá? Porque eu fico dando prioridade, como eu já falei pra vocês, eu dou prioridade ao WhatsApp, tá? Por quê? Porque tem o nosso site, que tem o link na bio, tem o meu contato do WhatsApp na minha bio também. Então, quando é alguma coisa séria, séria, né, gente? Tudo é sério, eu sei, mas alguma coisa urgente que vocês queiram falar comigo, sendo pupilos ou não, principalmente para entrar no desafio Sem Mimimi, eu dou prioridade ao WhatsApp, tá? Tem gente que manda mensagem lá no Telegram, o Telegram é pior ainda, porque o Telegram eu só uso pra grupo mesmo, tá? Então tem muitos grupos lá, então toda hora a mensagem vai lá pra baixo, então a maneira mais fácil é mandar um WhatsApp. O meu WhatsApp está disponível, tá? Eu deixo ele sempre na minha bio, eu passo ele para as pessoas quando perguntam. Você que é do YouTube, gente, mandem um WhatsApp, tá? Vai estar na descrição desse vídeo aqui o número do WhatsApp. E tem um site, que o nosso site é o seguinte, ele não tem link de pagamento, tá, gente? Ele tem, quando você clica ali no quero participar, mais informações, você é direcionado para o meu WhatsApp, tá? Por quê? Porque a gente vai conversar. Eu gosto de conversar com todo mundo que entra no desafio, porque vou explicar para vocês também, né? Aconteceu isso essa semana. Uma senhora entrou em contato e ela estava sem foto no WhatsApp, né? Muitas vezes a gente não consegue ver foto, ali é bloqueado, eu não sabia de onde eu conhecia ela pelo nome. E ela começou a fazer umas perguntas e de repente ela perguntou assim: esse desafio é dirigido por quem? E aí eu respondi pra ela, né? Eu falei
assim, amiga, é por mim, pela Miriam, mas assim, o que você busca, o que você conhece do nosso desafio, porque eu acho que você não tá entendendo muito como é que funciona, acho que você, né, mas o que você espera dele, o que você... Fiz uma série de perguntas pra ela, né, nossa, ela mandou uma resposta pra mim, me chamou de golpista, que eu tava ofendida com as perguntas dela, que ela tinha o direito de fazer pergunta, mas eu também tenho o direito de fazer pergunta, eu tenho o direito de conhecer quem tá entrando no meu desafio, e só entra quem a gente conhece, quem a gente sabe o que quer, porque tem gente que eu nem deixo entrar porque não é o momento da pessoa, juro, eu converso, né, com a pessoa e vejo as expectativas dela, vejo o que ela tá procurando e falo, colega, eu acho que não é o seu momento agora. Desafio sem mimimi, entende? Então eu sou muito sincera. Por isso que a gente não tem nenhum problema com o desafio, quando gente falando depois, ai, é ruim, ai, é não sei o que, ai, é não sei o que. Porque primeiro que você não consegue comprar ele direto, né? Como vários cursos aí e tal, que você compra, às vezes nem vê. Não, é muito diferente. Então você conversa comigo, a gente vai fazer aquela entrevista, aquela famosa entrevista, quem é você, o que você tem, o que você busca, quais são as suas expectativas, deixando claro que não é tratamento médico, então muita gente já chega assim querendo a solução para a vida e a gente fala do que a gente faz, eu e Mimi, né? A gente fala do que a gente faz, do que a gente vive, do que a gente é realmente, tá ali. Então é isso que a gente vende para vocês, tá? Então você português bem claro, exatamente o que a gente faz, como que a gente leva a nossa vida, os protocolos que a gente faz, como que a gente faz desparasitação, aulas sobre saúde, tudo que foi importante para mim. Por exemplo, quando a gente lançou o desafio há 3 anos atrás, eu já fazia, eu já sabia da importância, por exemplo, vou dar só uma pincelada para vocês. Eu já sabia da importância de respirar pelo nariz. Então eu já estudava muito sobre isso há mais de 5 anos. E eu durmo com a boca tapada, né? E eu trouxe isso para o desafio para nossa primeira turma. Então quem tá lá sabe. Então tudo que é importante para mim, tudo que é importante para Mimi, tudo que a gente faz, a gente coloca lá. Mesmo que a Mimi use uma coisa que eu não uso, mesmo que eu use alguma coisa que a Mimi não usa, vai estar lá. Entende? Então não é uma coisa assim aleatória. Tudo que é importante pra gente, a gente traz pra vocês. Então fala sobre as nossas vivências. E vocês praticam isso na vida de vocês. Lógico que focados na carnívora estrita, né? Que é uma dieta extremamente curativa. Então a gente usa a estratégia carnívora como uma estratégia de cura principalmente, tá? E aí que eu vou chegar agora nas outras dietas, né? Ai, Carla, por que você fala tanto da dieta da selva, mas você é contra? Não, eu não sou contra, gente. Eu já falei pra vocês que ela é infinitamente melhor do que a dieta tradicional que estão vendo hoje, né? Aqui vocês estão vendo que o negócio aqui tá me balançando, porque eu tô com um ventilador, que é uma turbina aqui atrás. Tá muito quente, eu não tenho ar-condicionado. Então fica tudo muito quente, tá? Mas, por isso que tá meio balançando aqui. Mas é o seguinte, não falam mal. Eu tô sempre jogando, aprendi, estou melhorando muito no sono. Fitinha na boca. Isso aí, ótimo. Agora tá meio... Tem até o pessoal vendendo, né, amiga? A fitinha. Eu usei muitos anos o microporo, tá? Falando um pouquinho sobre isso. Tá vendo como é que a gente desfoca os assuntos? Eu usei microporo muito, mas o microporo também, ó, gente, uma dica, tá? Pra você usar. Cola ele um pouquinho na mão, porque depois de manhã fica muito difícil usar. E aí, uma vez, eu comprei aquelas fitinhas de colocar em ruga e tal, né? Só que eu nunca usei pra isso. E aí eu pensei, eu vou usar essas fitinhas, porque elas dão uma esticadinha, né? Então hoje eu corto certinho, né? E no formato da boca ainda dá uma... Aí eu coloco mais ou menos até aqui, ó, que passa o bigode, aí você acorda com o bigode lisinho ainda. E é isso, tá, gente? Então, gente, eu não sou contra dieta nenhuma que você queira fazer, ok? Nenhuma. Assim, esse lance de e tal. Só que, como a gente fala das nossas vivências, da nossa vida, e eu, né, já fiz todas essas possíveis, com foco na minha bolha intestinal, a única que funcionou foi a carnívora estrita. Tipo assim, não tem, né, pra curar o intestino. Eu até tenho na minha aula, uma das aulas, a aula chama Enxaqueca, Superalimentos e Oxalato. Então eu conto uma história de uma moça
assim, ela estava buscando tratamento uma vida, fez tratamento com a Denise Carvalho, que é a rainha do intestino, né? Com a Ana Marta, com não sei quem. Eu acho que ela pegou o mesmo caminho que eu, assim, buscando, foi para os Estados Unidos. Então, só quando ela fez a carnívora estrita mesmo, que ela limpou tudo, que ela conseguiu curar a desbiose dela, tá? E assim, enxaqueca ela tinha, né? Então, né, por esse o nome da aula, né? E ela só conseguiu curar a enxaqueca e um intestino com a estratégia de carnívora estrita. Hoje ela é estrita? Não sei. Ela pode comer uma coisinha ou outra, né? Mas ela soube o que funciona. Então, o que eu falo o que a gente fala é que usar a carnívora como uma estratégia de cura. Como assim? Você toma um remédio, você come carne, gordura. A hora que você mistura a carne com outra coisa, tudo fermenta junto, tá? Isso, em um processo de cura, atrapalha muito. Uma pessoa curada, uma pessoa já resolvida, com seu intestino fechadinho, com a mucosa, com a zonulina ali certinha, que é o portãozinho e tal, ela pode até dar uma misturada uma vez ou outra, ela pode fazer aquele 80-20, porque, ao meu ver, a pessoa precisa ser 80% carnívora, né? Pelo menos, tá? Então, ideal 90% carnívoro, pra você chegar a 80%, tá? Então, basicamente é isso. Oi, Giane! Tudo bem, gente? O pessoal tá chegando aqui, eu não tô nem vendo, porque eu tô falando, e aí é isso, né, gente? Se alguém tiver uma pergunta importante, gente, deixa aqui na interrogação, tá? Que eu vou ver depois. Porque senão aqui vai passando, eu sair fora das saladas ou de saladas há 20 dias, já estou observando as dores de cabeça diminuindo. Exatamente. A hora que você começa a limpar o corpo, é impressionante. E aí, gente, a hora que você quer resolver uma coisa, só que por que eu falo tanto, e às vezes eu pego tanto nessa questão da selva, tá? Tá muito, porque as pessoas assim, carnívoro é muito radical. Cetogênica mais ou menos, mas a selva, nossa, aquele pratão de carne com aquele pratão de fruta na sequência, gente, isso não funciona. Sabe por que isso não funciona? Porque se você sair da Carbolândia e for para a dieta da selva, você não vai conseguir comer carne consistentemente. Essa é a grande verdade. Mas a dieta da selva é melhor que a Carbolândia. Entendeu? Então, e selva, né? Dieta da selva. Eu acho que eu prefiro o nome dieta da roça. Eu acho que é um nome melhor, assim, porque selva fica meio... Eu acho que pegou tanto por causa desse lance do nome selva. Mas quem é que entra numa selva amazônica e acha uma manga dando suco por aí, um abacaxi, uma melancia, e perceba que as pessoas estão sempre comendo as frutas mais doces, né? Então, esse é o perigo. Porque pessoas, eu conheço, não é uma, duas, três, quatro, é muita gente indo pra dieta da selva e comendo muito mais fruta. A gente tem que priorizar a gordura animal. Se você está priorizando fruta, por exemplo, e proteína, você está ficando com o mesmo combustível no seu corpo. Ok. Tem gente que, nossa, mas aquela pessoa ali, nossa, emagreceu 20 quilos com a selva. Tá, mas como é que era a vida daquela pessoa? Para ela ter emagrecido 20 quilos, eu vi um vídeo da menina da selva, e ela tá entrevistando uma menina que perdeu acho que 20 quilos, né? Enfim, não sei. Mas ela continuava acima do peso. Então, assim, uma pessoa que mudou drasticamente, imagina que essa pessoa comia antes. Entende? Só que eu tô vendo agora o pessoal indo pra selva e dando aquela engordadinha. Por quê? Porque, cara, o carboidrato ele é muito forte na nossa vida. Então é um ledo engano você achar que a dieta carnívora vai passar todas as vontades. Então, é um ledo engano, é o que a gente sempre tá falando. Parece um milagre. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô há 20 dias na dieta carnívora, perdi totalmente a vontade de comer doce. Eu falo assim, aguarda que a sua hora vai chegar. Tem muita coisa envolvida, né? Tem os parasitas, tem os nossos vícios, tem o nosso mental. Aconteceu alguma coisa que deixou a gente mais nervoso, acabou, entendeu? Então é isso que a gente tem que começar a fortalecer, né? Por isso que esses remedinhos aí fazem tanto sucesso, né? Mondiário, Zempic, são drogas, na verdade, né? São, de longe são alguma coisa boa, nem pra quem precisa perder muito peso, né? A pessoa tem que colocar na cabeça que ela consegue, e ela consegue mesmo, porque tem casos de a pessoa perder 50 quilos naturalmente.
Não, amiga, não, só pontualmente, assim, não uso muito. Primeiro porque eu prefiro um chá fresquinho, né? Então se eu não tiver alguma coisa plantada, ou não conseguir comprar alguma coisa fresquinha, é meio difícil, né? Chá de saquinho, essas coisas também não. Porque é seco, né? Tem muito fundo e tal. Então não faz mais parte, assim, sabe? Eu não. Quando a gente se torna carnívoro, você fica o mais minimalista possível, entende? Você para de. Antes eu era cheia de chá, eu era, né? Aí você comprar um chá, por exemplo, de anis, é um chá muito bom pra ter em casa, sempre, tá? Anis, hortelã, alecrim, tá? São chás, assim, que são extremamente poderosos. Espinheira santa, carqueja, que são chás que estimulam, inclusive, a produção da bile, ajudam a curar o estômago, né? Então, se você usar pontualmente, tudo bem, mas não é uma coisa que eu uso mais muito, não, tá? Não tenho o hábito, não. E aí, gente, eu só quero deixar claro isso, tá? Então, é muito legal, é assim, tá? Ok. Mas aí você vai trocar 6 por meia dúzia, você vai parar de comer carboidratos e vai continuar comendo carboidrato. Ah, mas fruta é legal, ah, mas fruta é de Deus, ai, mas fruta é uma coisa natural. Não, fruta tem muito antinutriente, fruta tem muito açúcar. As frutas, praticamente todas que a gente conhece, elas são frutas geneticamente modificadas para ficarem cada vez maiores, cada vez mais doces e durarem mais. A fruta, ela vai para o supermercado verde, então ela praticamente, aprendi com o mestre, tá? Ela praticamente amadurece, faz muito sentido, na gôndola do supermercado. E ela não amadurece, ela apodrece, porque amadurecer no tempo dela, tá? Então assim, quando que Carla come fruta? Eu tô no interior, lá tem um monte de pé de amora, lá tem um monte de pé de pitanga, lá tem manga, então na época de manga posso comer uma com outra. Não pode passar a estação de manga inteira comendo manga, né? Então, né, também, então, né? Tem gente que se perde muito por causa dessas questões. Mas não é uma coisa que eu tenho hábito mais, tá? Eu tenho uma peninha até, vou comer uma fruta, enfim. Mas também não sou proibida, não somos proibidas, não somos, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, não sou contra a dieta da selva, tá, gente? Mas tomem cuidado, ok? Com receitinhas também, tá? Então, muita gente, receitinhas, por que que eu e a Mimi no Desafio Sem Mimimi, quando alguém vem com receitinhas, pão carnívoro, tal, ai Carla, mas eu comprei o e-book de receita do Rafa, tem a tal pessoa, gente, essas coisas devem ser pontuais, tá? Você vai, por exemplo, você carnívoro estrita, você vai na casa da sua tia comer, e você não quer comer pão, você não quer comer, você pode fazer um bolo carnívoro e levar. Você pode fazer um sorvete carnívoro. Sorvete carnívoro? Uau, gente, eu fico louca com isso. Eu não consigo entender. Não tem sorvete carnívoro. É que é feito com creme de leite, né? Nata, mas pode ser chamado de sorvete mais cetogênico, não sei. Sei lá, mas carnívoro é meio estranho. Mas tudo vale se você tem criança e você tá querendo substituir as coisas. Só que isso não pode virar a sua rotina. Ah, vou fazer um chocolatezinho aqui com óleo de coco, cacau em pó, que é maravilhoso, antioxidante. Gente, chocolate é puro oxalato. Então, se você ficar abrindo exceção sempre, você vai continuar jogando oxalato pra dentro de você. Entende? Ai, mas aí eu fico meio doida com alguns integrativos, que eles colocam algumas coisas como se fossem os superalimentos, né? Ai, cacau, açaí, são superalimentos. O doutor Laí fala muito, inclusive, disso aí. E é umas coisas hoje que eu fico pensando, né? E, são superalimentos, são antioxidantes, resveratrol, não sei o quê. Só que do bife ninguém fala. A única coisa que a pessoa precisa é um bife. Realmente, o bife é antioxidante. Realmente a gente vai aproveitar todas as propriedades dele, entendeu? Chocolate, oxalato, açaí, oxalato, então, todas as coisas saudáveis, cúrcuma, neurotóxico, manteiga ghee muito processado, como diz o mestre, é lixo. Lixo, gente, por quê? Eu falo da manteiga ghee porque veio um monte de gente e eu usava bastante, eu comprava de litro, assim, sabe? Fritava batata com manteiga ghee, passava no pão, tomava de manhã ouro líquido, né? E fez muito sentido quando eu aprendi algumas coisinhas com o mestre Peter Colino, né? E eu vou falar as palavras dele, lixo processado, né? Então é assim que ele chama ghee. Por quê? Porque é muito processado, esquenta. Eu sei que você vai responder aqui e vai falar, não, mas é que tira lactose, mas é que não sei o quê, mas é que não.
Ayurveda fosse tão incrível assim, indiano seria tudo saudável. E eles são campeões em diabetes e demência no mundo. Ah, mas eles não comem carne. Tem indiano que come. Eles são, inclusive, um dos maiores exportadores de carne, né? Mas eles comem muito carboidrato, eles comem muita coisa. E tem essa coisa desse... que é como se fosse um remédio. Não, gente, come manteiga. Manteiga integral, tá? Quanto mais integral, melhor. Ok? Então não precisa gastar dinheiro com isso. Até intolerantes à lactose costumam tolerar manteiga. Então você tem que achar uma manteiga que você... Ah, mas com essa manteiga eu não me dou muito bem, com essa aqui eu me dou. Você tem que aprender a sentir o seu corpo, tá? Mas não precisa de ghee, não precisa de cúrcuma, não precisa de resveratrol, não precisa de cacau, não precisa cacau em pó, nibs, cacau, não precisa. O lance é que não precisa, você precisa de um bife, é a única coisa que você precisa. Entende? E aí eles ficam querendo colocar todas essas coisas em questão, que quando você vai procurar elas são caras, né? Pra você ter ali um pouquinho, porque eu sei que eu comprava todas, tá? Eu comprava todas essas coisas, desde cúrcuma até não sei o que, até tudo. Entende? Você precisa de um bife. É isso que você precisa. Ser 80, 90% carnívoro. Essa é a grande verdade. Que quase ninguém tem coragem de dizer. Ficam aí criando conteúdo com não sei o que, com não sei o que. Ah, isso aqui é maravilhoso. Ah, esse suplemento aqui, NAC. Ontem eu vi um post do Peter também. Com um cara falando NAC, acetilcisteína, ótimo pro fígado, não sei o que. Aí o Peter colocou carne. E é isso que eu falo sempre. Você come carne o suficiente? Por que você está procurando as outras coisas? Ai, meta proteica, outro negócio pavoroso. Meta proteica, a gente no desafio a gente fala, porque todo mundo procura, todo mundo quer saber. Mas o que é isso, gente? Nós somos humanos? Que negócio é esse de meta proteica? Você tem que ter uma meta de ser 90% carnívoro. O resto que você come, fora isso para o seu corpo funcionar adequadamente, sem ter que suplementar nada. Sal, lógico, né? O nosso suplemento. Então, gente, basicamente é isso. Às vezes eu falo uma coisa, eu dou algumas indiretas, que é pra vocês pegarem no ar e vocês fazerem disso o que vocês quiserem. É igual no desafio, a gente ensina tudo, mas a gente deixa claro. Olha, façam as coisas que vão fazendo sentido pra vocês. Igual tem muita gente que pergunta, tem que fazer? Não, não tem que nada. Você tem que comer carne. Tem que fazer os protocolos, os shots. Não tem que nada. Você entendeu para que você vai fazer? Você entendeu o que isso vai fazer no seu corpo? Você entendeu se você precisa ou não, né? Enfim, precisar todo mundo precisa, mas a gente tem que entender e é por isso que a gente dá todas as informações ali, entendeu? Desde aulas completas, o que não faz no corpo, só que o nosso foco sempre, você limpa a dieta. Primeiro, antes de tudo, e a gente está sempre procurando pílulas milagrosas, né? Então muita gente chega pra mim e fala, Carla, querendo alguma opinião minha sobre aquele determinado problema. Carla, eu tenho um problema tal. O que você acha? Aí eu falo, carne, sal, sol, aprender a dormir, controlar o estresse. Aí a pessoa fica até frustrada, porque ela acha que eu vou falar uma pílula mágica. Ó, toma isso aqui, ó, esse suplemento aqui vai ser maravilhoso. Não, antes de qualquer coisa, você já fez o básico. Entendeu? Fez o básico, né? Então você pode sair de uma carboidrato direto e ir para uma dieta da selva. Vai ser infinitamente melhor. Só que você não vai conseguir chegar na sua meta proteica, nem na meta de gordura que você tem que comer. Entende? Esse é o lance. Eu tô conhecendo muita gente. Tem um menino aí que ele posta uns pratos aí, pratão de carne e um pratão fundo de fruta. Mas as frutas dele só tem banana, não sei o que, ele é magrão, sabe? Eu queria ver um exame depois. Entendeu? Porque esse tipo de dieta, ele não existe. Ela não existe fisiologicamente. Há anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, eu não vou nem lá longe, porque eu não sou evolucionista, tá? Mas o que a gente seguiu comendo? A maioria é carne, porque as pessoas tinham de plantações. 10 mil anos atrás que começou, né? As plantações e tal. Hoje você tem plantação de banana para tudo quanto é lado, você tem plantação de não sei o que, mas antes não tinha. Como é que as pessoas comiam? O que as pessoas comiam? Elas ficavam tão doentes assim? Elas eram tão doentes assim? Ah, mas hoje a expectativa de vida é maior. Não, gente, pesquisa mais sobre isso também. É outro assunto
pessoa vive também razoavelmente bem, mas está lá com seus 70 anos tomando todos os remédios possíveis. E olha como o corpo é resistente, né, gente? Aguenta coisa, né? Aguenta doença, aguenta remédio, aguenta não sei o quê. E o doutor Fernando foi tão feliz, né, no que ele falou, que as pessoas não abrem mão de nada. Nem pra morrer o cara serve, porque ele vai ficar na cama, ele vai ficar dando trabalho, ele vai ficar 10 anos em cima de uma cama, dando trabalho pra família. Nem pra morrer o cara serve. Você vê como é que o Criador quer a gente bem, ele dá todas as chances pra gente. E a gente vê na estratégia carnívora pessoas com 85, 89 anos se recuperando de coisas que tratavam há 30 anos. Ah, não tem mais jeito. Não tem jeito. Como assim não tem jeito? Só não tem jeito pra morte, gente. Entendeu? Tá? Deixa eu ver se tem alguma... Bife gordinho. Sempre um bife. Exatamente. Tá, gente? Então, basicamente, o lance é esse. Não sou com equilíbrio. Porque tem que ter equilíbrio. Tem muita gente que acha, até no meio carnívoro, que acha a gente radical, tá? Tá todo mundo aí equilibrado, tá todo mundo doente. É igual a outra lá, a respeito, tá? Gente, um profissional, lógico. A Portugal lá, que eu não consigo entender, ela me confunde muito, porque passa anos tratando um negócio, passa anos falando da tireoide, passa anos falando do quadril, passa e não consegue curar essas coisas. Com a dieta perfeita, a carnívora cura. Só que ela tem o seu tempo, né? Então assim, você vem falar pra mim assim, estou há 6 meses na carnívora e não sei o que, gente, eu tô há 2 anos e pouco e só tô começando. Eu quero ver o que a carnívora vai fazer comigo daqui a 10 anos. É isso que eu quero saber. Penso lá na frente. Entendeu? Então assim, só que nós somos humanos. Carnívoro não pode pegar uma gripe. Nossa, meu Deus do céu. Às vezes eu até zoo, né? Às vezes eu tô gripada, eu venho fazer isso, eu falo assim, meu Deus, estou gripada. Carnívoros também ficam gripados. Porque de tempos em tempos a gente precisa limpar, a gente tá, né, também, às vezes abre uma exceção ou outra, às vezes a gente mais. Ok? Então, não sou contra a tal dieta da selva. Prefiro o nome dieta da roça, tá? Mas tomem cuidado, tá, gente? Com receitinhas, com frutas aos montes, com leite cru, tá? Leite nunca é bom, tá, gente? Leite cru. Muito verme, faz crescer tumor, tipo assim, aumenta a glicemia, é açúcar. Então, assim, não funciona. A pessoa é viciada, ela vai trazer estudo, ela vai trazer não sei o quê. Só que, falar aquela coisa, clichê, nenhum ser humano, nenhum animal cresce e continua bebendo leite. Mas nós não somos animais, nós somos seres humanos. Mas a gente tem que continuar tomando leite. O maior causador de diabetes no mundo, leite, queijo, tá? Informação aí pra vocês, porque ele já glica a célula. Então, se você pegar uma fonte de calor, se você pegar uma fonte de proteína e você pegar uma fonte de açúcar, glica a sua célula, já viu? Hemoglobina glicada, você deixa a sua célula inerte, sem fazer nada. E se você não fizer um detox, se você não tiver uma alimentação legal, se você não fizer um jejum de vez em quando, você não sai essas células do seu corpo nunca. Entendeu? Tem aula do desafio também sobre isso. Então, assim, pra quê? Pra continuar estimulando o vício, pra continuar, entendeu? Aonde que numa selva tem melancia? Uma das frutas mais doces que existem. Aonde que na selva tem abacaxi de monte? Onde que na selva tem... Porque eu só vejo essas frutas na selva. Acho que eu prefiro até a cetogênica. Coloca ali uma frutinha, mesmo com as suas folhas horrorosas. Mas coloca ali uma frutinha vermelhinha. Tem oxalato também. Tem, mas... não pode ser tudo perfeito, né? Gente. Então, tá? Então eu tô aqui falando que eu não sou contra meus colegas da selva. Mas se você se dá bem com a dieta da selva, ok, também. Mas a gente tá vendo muita gente aí caindo, né, com essa falsa ilusão de que pode comer fruta à vontade, de que pode, né? O fígadozinho, ele não aguenta não,
agravante maior que eu acho ainda, né, que eu também aprendi com o mestre, faz muito sentido, a gente foge de processos fermentativos. Como é que você vai comer um pratão de carne maravilhoso e você vai se encher de fruta depois? Vai fermentar tudo junto, você vai perder nutrientes da carne. Então, gente, coma uma fruta separada. É uma dieta da selva perfeita. Come o seu pratão de carne, faz umas 2 horinhas ali, depois come algumas frutinhas, come a fruta com o estômago vazio, tá? Uma dica pra vocês, tá? Que estão aí fazendo a dieta da selva, que gostam, que, enfim, né? Que, né? Cada um tem a sua escolha, tudo bem, tá? Mas não misturem, ok? Tá? Então, basicamente é isso, tá? Porque a galera vai defender o que eles gostam, né? Então, a pessoa prefere comer pão e tomar remédio, continuar comendo algumas coisinhas pelo prazer momentâneo e tomar um remedinho, tomar um suplemento que seja para controlar alguma coisa, é isso, é isso que a gente tem. Mas vamos à cabeça, não usem a carne assim, gente, porque a carne é maravilhosa, o nosso corpo absorve 90% dela e você mistura ela com um monte de coisa para fermentar, e aí precisa de processo fermentativo intestinal, principalmente para digestão. E aí você vai alimentar bactérias ruins, você vai alimentar parasita, você vai alimentar cândida, tudo com esse processo fermentativo. Você vai perder nutrientes da carne, tá? Então, quer comer fruta? Continuar comendo fruta, coma, mas coma longe da carne. Essa é uma dica de ouro, tá? Que eu tô ensinando para vocês, ok? Comer a fruta separada da carne não vai subir insulina? Então, amiga, eles falam assim, né? Esses dias eu vi um post de um médico que ele fica fazendo teste de glicemia com o que ele come, tá? E aí, ele fez, se eu não me engano, com frango, carne, eu acho que foi uma fruta, enfim, não sei. Uma fruta, aí colocou um pouquinho de arroz, tá? E ele falou exatamente disso, de comer a proteína junto com o carboidrato, porque teoricamente diminui o pico glicêmico, né? Eu acho que a insulina dele tava, eu acho que a glicemia tava 80. Quando ele comeu esse prato que tinha mais proteína, um pouquinho de carbo e tal, né? Foi para 150. E ele estava explicando fisiologicamente como isso é uma grande furada. Você misturar, pensar assim, misturar proteína com carboidrato, que diminui principalmente para quem é diabético. As coisas não funcionam assim, tá? Então ele provou ali por A mais B, tá? Eu tô dando a ideia aqui, eu não tô mandando ninguém comer fruta não, tá, Elaine? Maravilhosa. Eu só tô dando uma dica, tá? Se quiserem aproveitar melhor a carne, ok? Eu, por mim, ninguém nem comia fruta. Comia de vez em quando, no pé, quando você tá né, igual eu como e tal. Agora eu jamais compro uma fruta no supermercado e como, tá? Ok? Mas eu não tô mandando aqui ninguém comer fruta, eu só tô dando uma dica. Uma dica de ouro que eu aprendi com o mestre. Tá? Oi, meninas, quem é minha insulina subiu muito. Mas a sua insulina subiu muito por quê, amigo? O que você come? Me fala aqui o que você come especificamente. Oi, pupilas lindas. Quem é pupila aqui que tá na turma 30? Dá um oi aqui, gente. Daqui a pouco tô lá no grupo, tá? Hoje já dei meu bom dia. Certinho. Agora estou... minha insulina subiu muito e agora estou na carnívora estrita. Legal, amiga. Isso aí. Né? O que a gente precisa entender é que a carnívora estrita não é um esquema de radicalismo total. É usar a carnívora como uma estratégia de cura, principalmente para cura intestinal. Todos os nossos órgãos, eles têm uma mucosa, né, gente? Tá? Que ela é feita basicamente de células, né? O nosso corpo inteiro, né? Milhões de células, a gente tem que cuidar muito bem delas, né? Também, diga-se de passagem. O grande foco na estratégia carnívora é descansar tanto o corpo, tanto o sistema digestivo, que você consegue curar efetivamente, você consegue controlar a proliferação de bactérias ruins, você mata elas de fome, porque elas não comem carne, elas não comem gordura. Gordura desparasita, tá? Gordura animal, dissolve o biofilme
Eu só dou a ideia pra vocês, tá? Só. Oi, Dani. Eu já vi mais uma pupila aqui. Bom, mas enfim. Tá, gente? Então, falei um pouquinho aqui sobre a dieta da selva, o meu ponto de vista, tá? E todo mundo confunde, né? Todo mundo, por que você é contra? Eu não sou contra, gente. Eu faço piada, eu falo tal, porque pra mim o nome já é estranho, né? E pra uma pessoa comum conseguir se controlar, assim, frutas, não, a pessoa, não tá muito certo. A gente sabe porque a gente tem muitas pupilas que voltam, coloquei até nos stories aí pra vocês, né? Foi a dieta da selva, e aí eu parei. E a Elaine tá falando aqui que ela fez a dieta da selva e a insulina subiu muito. É isso aí. Então, vários relatos assim, vários, gente. Então, não é uma coisa que, oi Luciane, oi Fran, maravilhosa, todas as pupilas entrando. A Luciane fez um comentário que eu até publiquei, né? Da pirâmide lá, é a pirâmide da selva. Carne, aí de repente as frutas ali, você fala, meu Deus do céu, a pessoa tá andando na selva, ela vai se alimentar. Esses dias aí, alguém falou pra mim, tá, gente? Olha só o que eu ouvi, né? O que eu ouço, né? A pessoa brigando comigo e tal, porque eu sou radical demais, não sei o quê, porque não é assim, porque tem gente que vive bem, comendo de tudo, tá, vive, mas depois as coisas aparecem, né? A pessoa acha que a gente tá até agorando, mas não tá não. E aí a pessoa falou assim, mas como é que você explica no Largados e Pelados as pessoas conseguem viver só com fruta? Gente, é cada coisa que eu ouço que eu não sei nem o que responder, sabe? Eu falo assim, gente, acho que o cognitivo tá tão caramelizado, açucarado, que não é possível que eu tô ouvindo uma coisa dessa, né? Eu já maratonei o Largados e Pelados, adorava. Hoje já perdeu meio que a graça e tal, mas antes era legal. E as pessoas ficam 21 dias, que é o tempo que a gente aguenta, teoricamente, ficar sem comer, tá? Então, tem gente que fica os 21 dias sem comer nada. Tem gente que acha umas frutinhas desse tamanho, tem gente que acha folha, tem gente que caça, né? Que consegue comer peixe, consegue, mas o grande foco ali é proteína, tá, gente? Não vão se enganar. Até vegano começa a comer carne, come até lagarta lá, tá? Então assim, é uma coisa que não tem base nenhuma. A pessoa fala assim, eu falo, meu Deus, da onde que a pessoa achou isso? É muita criatividade, né? Mas não tem na selva. O fato é esse, não tem. Você não entra na selva e acha uma manga pra você comer. Você fica andando lá, até ficar perdido, até algum bicho comer você, uma abelha, alguma coisa e pronto, né? Então, basicamente, é isso. Mentes caramelizadas. Oi, Márcia! Tudo bem, querida? Na selva não tem abacaxi, mamão, banana, maçã e nem carne de boi. É verdade! Gente, é por isso que eu prefiro o nome dieta da roça. Gente, na roça, eu vou pra uma cidadezinha no interior de São Paulo, chama Águas de Santa Bárbara. Tem 7.000 habitantes, é roça total. Todo mundo acima do peso, tá? Todo mundo, a cidade inteira. É bolo, pão, bolacha, fruta de monte, é manga, é pé de manga pra todo lado. Aquela ali é a dieta da roça, o bolinho de milho que a vovó faz, o bolinho de não sei o que, aquela ali é a dieta da selva, né? Mas eu prefiro o nome dieta da roça, né? Do que dieta da selva. Acho que esse pessoal não tá muito... Enfim. Oi, Rosa! Amiga, tô falando da dieta da selva. Ai, meu Deus do céu, todos os meus pupilos aqui que não me deixam mentir, né? Então, gente, tomem muito cuidado, tá? Com a dieta da roça, tá bom? Roça eu acho melhor, que a pessoa toma leite cru, a pessoa come mel, a pessoa que igual a dieta da selva, só que, né, o nome tá mais realístico, né? Tá. Então já falei sobre a dieta da selva, que todo mundo fica me perguntando, mas eu não sou contra, tá? Já coloquei aqui os meus pontos, já dei dicas pra vocês, ok? De como usar melhor. Carnívora pode usar taurina e cloreto de magnésio? Amiga, taurina, não. Taurina pra quê? Só me explica. O cloreto de magnésio, sim, é um tipo de magnésio, mas ele é um pouco mais irritante a nível intestinal, tá? Então, pra quem tem já casos de intestino irritável, enfim, não é muito interessante usar o cloreto, porque ele
isso aí, amiga. Tá, mas taurina, eles usam em energético, né? Eles usam o energético e usam a taurina para dar uma baixada na adrenalina, é isso? Mas não, amiga, na carnívora a gente pode usar tudo que a gente quiser, mas a gente usa carne, ok? Então essa é a grande verdade, tá? Selva! Mas se você quer resolver realmente os problemas na sua vida, é uma boa carnívora estrita, com bom aporte de gordura, proteína da melhor qualidade, principalmente focado em carne de ruminante. Aí você vai ver o que acontece, tá? Então a gente sabe, a gente faz, tá? Oi Maria Cirlei, Rosângela maravilhosa, Rosângela Holtz, outra carnívora maravilhosa, enfim, mas tô vendo a galera da selva aí, é muito legal, mas só para encerrar esse assunto, cuidado com receitinhas, cuidado, porque senão vocês entram no mesmo esquema que a low carb deixou vocês, né? Receitinha de bolinho não sei o que, com farinha de amêndoa de não sei o que, gente, amêndoa é uma coisa para quem usa leite, que nem é leite, né? Extrato de amêndoa, para quem usa farinhas, que é ainda low carb, usa farinhas e tal. Plantação de amêndoas são as plantações que mais matam abelhas no mundo, tá? Então, se você é vegano principalmente e consome bastante isso, cuidado. Além de ser uma bomba de oxalato, o máximo que você vai conseguir é uma pedra no rim, mata abelha, muita abelha, tá? Porque eles precisam levar de um estado para o outro. Se eu não me engano, eles levam de um estado para a Califórnia ou da Califórnia para outro estado, que é onde tem a maior produção, né? E para elas polinizarem ali algumas coisas, no trajeto já morrem várias, e lá, esse trabalho que elas fazem também já morre várias, tá? Então assim, mata muita abelha, além de fazer mal pra caramba. Farinhas, qualquer farinha, farinha de amêndoa, farinha de chia, farinha de não sei o que, é um poço de fungo, tá? Fungo mesmo, tá? É igual essas castanhas que vocês comem já prontinhas, seca, tá? É tudo com fungo. Tem tudo micotoxinas, tá? Eu tinha um estoque de farinha de amêndoa. Ah, amiga, você tinha um estoque de todas as farinhas. Esse dia você mandou lá no grupo. Eu falei, nossa, essa era pior que eu. Meu marido falou assim, gente, olha, a hora que você parou de frequentar essas lojas de produtos naturais. Bom dia, Carlinha. Tem possibilidade de ver quando comemos fígado, aveia e betaminose? Perguntei porque estou comendo 2 vezes por semana. Ótima pergunta, querido. Ótima pergunta. Nosso pupilo da turma passada também tá arrasando na carnívora. Começou a carnívora agora e ele perguntou o seguinte, uma pergunta que assim, eu amo responder. Bom dia, Carlinha. Tem a possibilidade de, quando comemos fígado, haver hipervitaminose? Perguntei porque estou comendo 2 vezes por semana. Não, amigo. Não, coração de boi. Não tem amino. Quando a fonte é natural, o nosso corpo excreta o excedente naturalmente. Isso não existe, tá? Ah, hipervitaminose de vitamina A, hipervitaminose, não sei. Ninguém tem vitamina nenhuma. Aí de repente fica todo mundo preocupado em ter hipervitaminose. Alguém come fígado todo dia, a galera nem gosta de fígado. Parabéns, querido, que você tá comendo fígado. Pode comer fígado todo dia, não tem problema. Isso não existe, o nosso corpo excreta o excedente, tá? E outra, ele precisa tanto, ele tá precisando tanto que você precisa mesmo dar um aporte de ferro pra ele maior, né? Então pode, tá? Não tem problema nenhum. Isso não existe, a gente não come assim, ó. É igual falar assim, nossa, mas a pessoa às vezes tá na Carbolândia e ela olha pra mim e fala, nossa, você só come carne? Ah, não, pra mim isso não daria certo, porque eu ia ter que comer 2 quilos de carne por dia. Leia do engano, né, gente? Se ela comer 1 quilo, vixe Maria, hein? Até pra um homem grande, hein? Tipo, não dá, tá? Então assim, não tem como. Pare com essa besteira, tá? Até porque ninguém come fígado todo dia. Então, pra que essa preocupação? E mesmo que coma, a gente tem pupilos que comem todo dia, não tem problema nenhum, tá? Não tem. Pode ficar tranquilo, tá? Coma o seu fígado, querido. Agora, perguntar, não tô falando de você, tá, Júlia? A pessoa perguntar se pode comer pão todo dia, ela não pergunta. Né? É engraçado, né? Pode comer carne todo dia, nossa, carne faz mal, mas a pessoa tá lá comendo pão todo dia. É assim mesmo. Ai, meu Deus.
chás todo dia. Não vou falar o nominho aqui porque eu quero que essa live vá pro YouTube daqui a pouco. Todo dia, todo dia. Hoje eu faço protocolo 2 vezes ao dia só, tá? Mas a gente tem um protocolo certinho no mestre. E pode consumir todo dia, maravilhoso, consumo até hoje, tá? Só quando eu tô fazendo uso do CDS que eu paro um pouquinho com elas, senão fica muito redundante, né? CDS, água oxigenada. Esses tempos atrás eu tava tomando o CDS, até pra experimentar, e passei um tempinho tomando e tal. Carlinha, o que você acha dos chás? Ah, eu falei disso agora há pouco. Assim, a gente prefere os chás usados pontualmente. Chá sempre serve para alguma coisa, gente. Então, folhas, plantas, elas servem para alguma coisa, tá? E quanto mais a gente souber sobre isso, melhor. Então, chás sempre é bom a gente priorizar chá fresco, tá? Que quando ele tá seco, além dele concentrar muito fungo ali, ou de saquinho e tal, ele não vai ter os óleos, né? Ele não vai ter metade das informações nutricionais que ele teria se ele fosse fresco, né? Então, assim, na hortelã, não sou muito adepta aos chás mate, essas coisas, né? Que o pessoal, principalmente lá do sul, toma todo dia. Isso não faz muito bem, tá? Principalmente tomar todo dia em relação ao esôfago também. Então, tomou um negócio muito quente, né? E é cheio de... Aí é uma outra história, né? Esses chás mais estimulantes, que tem cafeína, eles têm muito oxalato também. Então, eu prefiro ficar no meu cafezinho, normal. E aí, aqui em casa, eu tenho hortelã plantada. Eventualmente, um chazinho de hortelã é bom. Colocar uma hortelã na água, ficar aquela refrescância, né? Então, a gente tem que saber usar as plantas, tá? Ó, é isso. Jean, tudo bem? Jean, a gente pode fazer uma live, hein? Eu como fígado, né? Amido no cloreto de magnésio PA, pode usar mesmo com amido? Assim, querida, a gente tem que olhar os ingredientes. É lógico que amido não é bom, aí tem que procurar um magnésio ou uma cápsula que não tem amido. Você tá falando do cloreto de magnésio em cápsula, tá? Mas tem o cloreto de magnésio em pozinho, tá? Que são aqueles cristais que você dilui em 1 litro de água e fica tomando, deixa na geladeira e fica tomando, tá? Mas geralmente cápsulas, principalmente suplementos mais baratos, né? Vai ter amido, vai ter várias coisas ali que a gente tem que saber olhar o rótulo. Lógico, amido não é bom, né? Mas se você tem uma dieta limpa, carnívora, você não tá sobrecarregando o teu organismo com nada, com um monte de cápsula também, você pode tomar a sua cápsula mesmo com amido. Pra mim, o fígado vai processar, vai mandar embora, não vai ter tanto problema, entende? Tem alguns componentes em algumas cápsulas que são realmente um pouquinho mais complicados, como acho que é o dióxido de silício, não sei, enfim. Mas eu sempre procuro rótulos mais limpos, tá? Cru e picadinho só com sal. Uau! O Jean, ele é guerreiro, né? Porque o pessoal coloca limão, Jean. Limãozinho. Às vezes eu como fígado todo dia, depois paro, noto que meu xixi fica verde fluorescente. Fica mesmo, gente. Quem come fígado tem xixi verde fluorescente. Né, amiga? Verdade. No pão não se pergunta. Não, pão pode. Pão é... Ai, meu Deus. Carlinha, o que você acha da espirulina? Não precisa, tá? Então, assim, tudo que é no contexto carnívoro, tudo que a gente fala, detox, quando a gente tá carnívoro estrito, não precisa. A própria carnívora estrita já é limpante, já limpa o corpo, já manda embora metais pesados, já manda embora. O próprio bicarbonato, o próprio OX também fazem essa vez aí. Então, a espirulina ela é muito famosa, principalmente pra... é uma alga, né? Já tomei bastante também. Pra tirar os metais pesados, mas a gente toma zeólita. Então, assim, é coisa que não precisa gastar dinheiro com isso, tá? É caro, né? E não precisa. Se você tá numa dieta limpa, sei lá, talvez uma pessoa na Carbolândia, não sei, pode ser que ajude, tá? Mas a gente não tem muita coisa. O que você acha dos cogumelos? Ah, tá, esses cogumelos que o pessoal tá vendendo extrato, né? Pra o reishi, o juba, que dá uma super... Olha, eu vou te falar até que eu já tomei isso, tá? Não senti nada. Diana, não senti nada de extraordinário, tá? De estimulante e tal. Enfim, mas não sei, também a gente não usa, tá? Mas extrato de cogumelo, o que é cogumelo?
foge de fogo hoje. Não precisa também, a carnívora já dá um hiperfoco. Concordo. Chá só de erva fresca, exatamente, saquinho jamais. Marina, preciosa, maravilhosa. Carlinho, o que você acha da babosa pro estômago? Tia com estufamento. Ai, amiga, primeiro a sua tia tem que parar de comer o que causa estufamento, né? A babosa ela é muito boa para recuperação do muco estomacal, tá? Ela é usada inclusive para isso, processos de digestão, ajudar. Então acho que até pode ser uma pessoa, por exemplo, tá começando a carnívora, o estômago todo ferrado, como todo mundo vem, né? Então geralmente o estômago tá sem muco, tá sem produção de muco, que é o que reveste ali para proteger a gente, né, de morrer. E o próprio ácido clorídrico, né? E aí a pessoa vem com isso prejudicado. Pode ser um tratamento legal, só que a aloe vera babosa, na sua forma natural, preparadinha, porque aquele suco forever, ele é um veneno, tá, gente? Já leram os ingredientes? Então tomar aquilo todo dia também, você pode até ter um pouquinho de benefício da babosa e tal, mas aquelas porcariada toda nos ingredientes é igual Herbalife. Herbalife. Ai, já tomei shake da credo, gente. Não pode nem de pensar. Tem país que nem pode vender. Tóxico. Tá. Então é isso, tá? Não. Assim, ela pode usar a babosa. Pesquisa no YouTube como é que prepara, tem que colocar ela de molho, aí você bate, né? Pode tomar uma colher e tal. Mas pode ser que ajude, tá? Mas se ela não mudar a alimentação, o estufamento vai continuar aí. O que você acha do abacate? Dá estufamento, tá? Então abacate também é uma fruta endeusada aí pelos integrativos, né? Engraçado, ai, gorduras boas, aí colocam abacate, oleaginosas, azeite, não sei o que. Um bife, gordura da carne, é o que a gente precisa. Agora, se você tolera bem o abacate, é uma fruta que não dá um pico de glicemia, né? Mas, por exemplo, eu comia abacate todo dia com mel, era viciada. Todo dia eu tava lá o meu abacate com mel, que é bom, ficava estufada na hora, eu ficava até feliz, né? Porque dava ali uma dor de barriga e tal, mas tem processo fermentativo também. Então, para a digestão do abacate, tem processo fermentativo, tá? Então, quase mais do mesmo. Mas é uma fruta melhor do que uma manga, por exemplo, tá? E tem o óleo ali, né, tal, enfim, é uma fruta igual o coco, né? Por isso que entra no campo cetogênico, né? Então, mas se você tolera, ok, tá? É uma fruta que... Só que comprar no supermercado também, tá? Médica passou prelo da Forever. Não, pelo amor de Deus. Porque médico vai passar isso porque eles devem estar ganhando alguma coisa também, né? Não, é terrível isso. Amiga, pega, ela deve ter algum conhecido que tenha babosa. Pesquisa no YouTube como, me manda um direct que eu tenho um vídeo que tem uma menina que ela ensina bem, que tem que colocar de molho, tem que tirar uma partezinha, tem que colocar de molho para tirar um componente tóxico, aí depois vai ficar só aquela parte do gel mesmo, e ela pode bater, tá? Se ela toma água de coco, por exemplo, pode bater com água de coco, também é um carboidrato, né? Mas é melhor que suco. Com água mesmo, entendeu? Só que esses sucos aí, além de serem muito caros, é só ler o rótulo. Não, azeite não. Azeite é uma gordura, azeite, óleo de coco, são duas gorduras boas. São dois óleos, né? Bons, tá? O óleo de coco aí vem com uma gordura saturada, de que ele é de cadeia média, então ele age ali na primeira porção intestinal e tal, mas também diminui o colesterol. E o azeite é o seguinte, ele é bom, tá? O que a gente não consegue hoje é achar um azeite de verdade. Então eu nem me atrevo em consumir azeite. Primeiro que eu não consumo mais salada. Segundo que para fritar meu bife eu frito na manteiga ou na banha. Então o azeite fica meio que nulo assim. Para você conseguir um azeite puro mesmo, que vale a pena você tomar, vai ser R$1.000 o vidrinho, tá, gente? Então só para vocês saberem, azeite de linha, andorinha, galo, eu falo aí dos melhores, não são, tá? Não tem nem oliveira no mundo, por tanto de azeite que existe. É uma outra informação importante, tá? Então, se for consumir azeite, você vai pagar caro, tá? Você vai ter que procurar um caro, você vai ter que pagar caro para consumir azeite, porque senão vai ser um óleo comum. Ou
oxidado e tal, né? Só que eles são diferentes, esses óleos, por exemplo, falando do azeite, ou um óleo de linhaça, ou um óleo, enfim, acho que de linhaça não, né? É outra porcaria assim. Mas é que o azeite tem todo o perfil bíblico dele, eu adoro, amo, né? Mas todo o perfil bíblico do azeite, primeiro que ele era muito mais puro, e ele era principalmente usado aonde, gente? Nos tabernáculos, para acender as menorás. Eles não tomavam azeite igual a gente, tome uma colher de azeite. Não, colocava ali na sua palhada de leite de cabra. Então era outro perfil, tá? O azeite ele vem hoje como um super, as pessoas ficam loucas, né? Tudo azeite, não. Tanto que se você fritar com ele, já é provado que ele não tem uma tolerância tão grande ao calor. Mas o mais é conseguir um que vale a pena mesmo. Aí que é difícil, né? Porque é caríssimo, tá? Caré. Carlinha, pra quem tem melasma, como se proteger do sol para não pigmentar? Amiga, o que tá pigmentando o melasma é parasita, é disfunção hormonal, tá? Não é o sol não, e enfim, tá? Então não é o sol que tá causando isso. O sol pode evidenciar um pouquinho porque a mancha já tá lá, tá? Mas melasma é questão hormonal, é parasita, é mudar a dieta, é passar água oxigenada todo dia no rosto, fazer aquele passo a passo, rícino todo dia no rosto. A gente tem resultados incríveis em questão de melasma, tá? Com a carnívora e os protocolos de desparasitação, tá? Mas como é que uma pessoa vai se proteger do sol, se ela quer se proteger do sol, mesmo com melasma ou não? Ou chapéuzinho, né, gente? Uma barreira física. Ou um protetor com barreira, protetor orgânico, né? Eu esqueci. Depois coloquem aqui o que eles usam no protetor orgânico, que cria essa barreira. Não pode ser usado um protetor orgânico também, tá bom? Mas melasma não tem nada a ver com sol, não. Carnívora entra 30 gramas de mussarela? Não. Paula, não. Aqui no Desafio Sem Mimimi, Paula, não sei se você é uma seguidora nova, só carne, tá? A gente não usa leite, a gente não usa queijo. Mussarela é um dos piores que existem, tá? É horrível. Se você for comer algum queijo algum dia, os mais amarelos possíveis, parmesão, mais curados, né? E eu tava assistindo, por falar nisso, que eu fico lembrando das coisas, tá? Eu tava assistindo um podcast esses dias, que a minha vida é ouvir podcast médico, é comprar material, é ficar ouvindo, porque eu vou juntando as informações e vou pesquisando mais. E esse médico, ele tava falando a relação dos queijos mais curados, tá? Com quem toma remédios psiquiátricos. Remédio para dormir, anfetamínicos, né, até ritalina. Não pode comer esses queijos, tá? Porque o tipo de aminoácido que tem nesses queijos conflitam diretamente com algum componente do remédio. E as pessoas nem sequer se dão conta disso, tá? Então, assim, tomem cuidado, tá? Mas a gente não usa nada. Iogurte, mussarela, leite cru, é tudo lixo pra gente, tá? Eu falo assim pra impactar mesmo, tá? Não faz bem. Leite cru é um leite cru, vai ter as enzimas ali, vai ter as bactérias ditas boas, mas vai continuar sendo um produto com muito parasita, vai continuar sendo um produto com muito estrogênio, vai continuar sendo um produto que cresce, que faz crescer tumor, nódulo, tá? Isso entra o queijo, né? Pra você fazer 1 quilo de mussarela, você usa 25 quilos de leite, né? Então, assim, iogurte, pior ainda, esses dias eu tava vendo um médico falando dos microplásticos, né, que a gente consome. Aí ele foi dar a dica de como a gente pode ajudar o nosso corpo a mandar embora esses microplásticos, tá? E eu só tava ouvindo porque eu queria ouvir a dica, né? Era o médico integrativo. Iogurte. Ai, porque povoa as bactérias boas do nosso intestino. Eu falei, não, gente, eu fiquei até agora aqui pra ouvir isso. Meu Deus, que a pessoa... Aí eu até comentei, falei assim, a pessoa precisa de um bife. Tudo pra mim é um bife, tá? E eu quero falar sobre outra coisa, ok? Tem mais um assunto. Legal, obrigada.
Eu sei, mas para quem está no sol escaldado do rio, acaba queimando e melasma fica mais. Fica mesmo, amiga. Então usa esse protetor físico. Eu esqueci com que ele é protetor orgânico, tá? Então tem várias marcas aí que fazem agora, tá? Vai ser menos pior, ok? E aí no mais um chapéuzinho. Eu sei que fica, eu sei que quando toma sol parece que aparece mais. Aí vocês ficam achando que é por causa do sol. Não, mas a mancha já tá lá, tá? Ovos, se você tolerar, se você puder, eu sempre falo para as pessoas, no início da carnívora, quer limpar o corpo, quer limpar tudo, tira 2 coisas, café e ovo, por pelo menos 3 meses, ok? Não são ruins, tá? Mas você precisa se limpar. O ovo, ele atrapalha a cura intestinal, tá? Ninguém fala sobre isso, só a gente, que é louca, né? Porque o pessoal aí é doido do ovo, os integrativos gostam mais de ovo do que de bife, inclusive. Mas o fato é que o ovo, ele ultrapassa a barreira do intestino permeável, ativa o sistema imune, alimenta a cândida, ele é uma cultura de bactérias, então ele não vai ajudar na cura intestinal. Tem gente que não tolera, tá? Tem muita gente que vem para o desafio, por exemplo, com vários desafios intestinais, inclusive de candidíase, cio, e começa a carnívora comendo ovos, não sente tantas melhoras assim. Quando tira o ovo, uau! É a mesma coisa do caldo de ossos, tá, gente? Caldo de ossos aí que é endeusado, que os médicos ficam fazendo, aí que você precisa para curar o intestino. Não, você precisa de um bife para curar o intestino. Caldo de ossos feito da forma tradicional, cozinhando os ossos ali várias horas e não sei o que, tralalá, ele é inflamatório, tá? Ele faz o nosso corpo produzir histamina, então não é bom para quem tá curando o intestino também. Pode ser um alimento depois que você já tiver curado, mas não precisa também, tá? Então, ovo, se você puder, se você tolerar, faz o teste, fica 7 dias sem ovo, vê como você se adapta, 15 dias, come ele de novo, vê como é que seu corpo reage. Eu tenho gente aqui que foi comer ovo depois de 6 meses e deu ruim, tá? Então, assim, pra vocês terem uma ideia, eu lembro que o Leomar, que é o nosso diabético tipo 1, tá? Ele tava no processo, tava ali nos seus 6 meses carnívoro, já tinha melhorado várias coisas. Só que ainda não tava legal. Eu ficava me perguntando, né? Leomar, a gente precisa identificar isso, a gente precisa, né? E a gente fez o teste do ovo. O que aconteceu? Ele ficou 1 mês sem ovos. Outra coisa que ele tirou também foi o chimarrão, tá? Porque ele mora no sul. Ele ficou 1 mês sem ovos e sem chimarrão, tá? Um dia ele tava na obra trabalhando, ele trabalha serviço pesado mesmo, e foi um dia que ele comeu ovo. A glicemia dele disparou. A gente não sabe por quê. Aí ele se sentiu mal, parou de novo. E outro dia que ele tomou o chimarrão, também aconteceu a mesma coisa. Eu acho que estimulou, né? Não sei, enfim. Mas ovo se você puder, tá? Então eu sou uma das únicas pessoas que falo sobre isso, tá? Ovo não é um dos melhores alimentos do mundo. Ele tem tudo ali, tá? Tem gordura, tem a proteína, que é a albumina, inclusive, é o que a gente é a proteína mais abundante no corpo, né? A albumina, tal, mas ele não deixa de ser um produto alergênico, tá? Então a gente precisa se atentar nisso. Então, se você tolerar, se você quiser, agora começou uma dieta carnívora, você quer zerar o teu corpo, quer resetar o seu corpo, tira o café e tira o ovo, pelo menos 3 meses. Tá? Vem com a gente para aprender tudo. E kefir? Não, credo. Gente, não criem kefir. É outra coisa também que só serve para alimentar as bactérias ruins do corpo, praticamente. O café descafeinado não tem nenhuma vantagem do café com cafeína, tá? Ele vai ser até um pouquinho pior, tá? Ai, porque eu estou evitando filtro solar. Amiga, compra esse físico. Esqueci o nome do que ele tem. É protetor solar físico. Protetor solar, então ele cria uma barreira, entende? Ele não tem os componentes ali, os benzoatos, tal, que são os que prejudicam, né? Tá? Olha, o limão, eu acho que o limão dá uma estimuladinha no estômago, entendeu? Não acho que ele é totalmente, sabe? Então assim, se for fazer um jejum calórico, é água, sal, os minerais, repor ali os minerais.
emagrecer, né? Kefir e kombucha, eu tinha de monte, credo. Nem me fala, amiga, eu comprava uma garrafinha de kombucha caríssimo. Criava os kefir. Gente, eu fazia fermentado de tudo quanto é jeito. Eu não, meu marido fazia, né? Porque eu assistia muito do Lá Ribeiro, né? Dali fermentado, nunca curou nada também. É porque eles falam o seguinte, uma curiosidade, eles falam dos fermentados, né? Que os legumes fermentados, tal, por causa da vitamina K. Olha só que curioso, né? E na verdade, a carne de ruminante, a carne de boi, ela tem todo o complexo K, tá, gente? Então assim, percebem? Pra quê, né? Para quê? O nome que você quer lembrar é bloqueador, não é do que é feito esses protetores solar físico, orgânico, sabe? O que eles usam? É isso que eu tô tentando lembrar. Tem esqueci o nome, mas depois eu lembro. E uma outra coisa que eu quero falar também, já falei da dieta da selva, né, gente, que eu parei aqui pra responder umas perguntas, né? Falei da dieta da selva, mineral, não é isso que eu tô tentando lembrar. Tá. Já falei da dieta da selva. E outra coisa, filtro solar Serpovírus, quando precisar eu nem uso nada. É isso aí. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que todo mundo fica me perguntando, é sobre o Lugol, o iodo, tá? Agora essa live vai ficar quente, chama seus amigos, tira todo mundo dessa... É mentira, gente. Brincadeira, só vou dar uma breve explicação aqui, tá? Eu não sou contra o Lugol, não sou contra o iodo. Mas quando surge algo assim, que é uau, é um milagre, aí todo mundo fica, né, gente? Eu recebo de mensagens. O que você acha? Você não tem protocolo? Não, gente. Primeiro que óxido de zinco, isso mesmo. Protetor mineral, óxido de zinco. Isso mesmo, a amiga falou mineral, a Elaine falou mineral, mas o que eu tava tentando lembrar é o óxido de zinco. Então, amiga, Milene, procura um protetor com óxido de zinco. E aí, gente, enxurrada, vocês não têm protocolos, não. Primeiro que eu e a Mimi, já falei pra vocês, né? A gente fala do que a gente faz, tá? Então a gente não usa Lugol, a gente não vai falar sobre o Lugol, porque a gente já fala sobre muita coisa, tá? Se a gente usasse, obviamente a gente teria protocolo, a gente teria um material completo pra vocês no desafio e eu tô até querendo fazer um compilado disso, tá? Não acho que é um produto ruim, ok? Então não me levem a mal, eu tô falando assim as coisas às vezes, porque eu sou muito irônica, eu sou muito, né? Então às vezes eu jogo uma coisa no ar e vocês acham que não é para usar aquilo, não. Eu sempre tô falando o seguinte, primeira coisa é saber se você precisa, tá? Então tem um testezinho que faz na pele, você coloca o iodo ali na pele, se ele sumir uma hora porque você precisa, você pode usar ele via pele, né, também. Aí tem a forma do Lugol, que é o iodedo, tem a forma do iodo, né, que é aquele kelp. Tem gente que come algas, tem gente que come peixes, frutos do mar, que também, né, tem bastante e tal. E eu consumo sal, na carne vermelha tem também. E é isso. Mas eu tô sempre falando. Por isso eu coloquei aquele post um dia, né, fazendo aquela provocação, né, da tireoide. A pessoa usa perfume, a pessoa usa amaciante de roupa, a pessoa usa cloro para limpar o banheiro, a pessoa não tá nem aí pra nada, a pessoa não sei o que, e ela tá tomando remédio pra tireoide. Entendeu? São coisas que, né? Então a pessoa tá querendo um milagre que ela não fez o básico primeiro, bem feito. Porque o que a gente precisa? É lógico que o processo todo tireoidiano depende do iodo, do ferro. Mas e aí, quando você deixa de atrapalhar o teu corpo, principalmente com uma dieta adequada? Então a gente tem casos de cura total da tireoide com uma carnívora, protocolos sem usar. Tem gente que fala, eu tava na carnívora há 6 meses e aí comecei a usar o iodo e me sinto melhor. Ok, também. Mas você precisa identificar se você precisa. Tem um exame que faz um exame de urina de 24
horas para iodo, tá? Que você identifica se você precisa. Tem esse testezinho na pele também. Entende? Mas é isso, entra lá no grupo da outra lá que seja, para você ter mais informações possíveis, se vocês quiserem, entendeu? Né? Enfim, só que também tem gente que te vende uma coisa, fica lá vendendo protocolo iodo, protocolo de não sei o que, eu uso o hormônio da tireoide do boi para a minha tireoide, ela tá funcionando. Mas peraí, como é que você não consegue curar uma coisa com uma dieta perfeita que você tá fazendo? Você fica ali um tempão vendendo protocolo e mostrando que você usa. Não, eu quero curar as coisas, né? Tipo assim, é meio doido pra mim pensar nisso, sabe? Então, pra mim, o que faz sentido é quando você para de atrapalhar o seu corpo. Então, se você não tá consumindo coisas, os halógenos, né? Muito cloro, flúor, a gente já sabe, tralalá, mas a gente tem que atrapalhar, a gente tem que parar a gente tem que ajudar a tireoide. O que é a tireoide? Proteína, aminoácidos. Da onde que vem o TSH? Por que vocês acham que tem esse monte de problema na tireoide? Porque o pessoal passou uma vida sem comer gordura animal. Para sequer ter possibilidade de produzir um TSH. Entendeu? Isso faz muito sentido, né? Nosso cérebro, ele é 70% gordura. Ele tem que ser 70% gordura animal. Ele é 20% colesterol. Tudo que reveste os nossos neurônios, as nossas células neurais, a bainha de melina é colesterol, é gordura animal. O que vocês acham que está faltando? Mais do que iodo? Gordura animal. Quem é que consegue comer gordura animal de uma forma consistente? Nem com um ano de carnívora quase a pessoa consegue. É um caminho, é um processo. Ai, mas você entrou na carnívora, tem que comer muito mais gordura do que... Gente, eu não consigo entender umas coisas, tá? Que fala. A pessoa come pão, bolo, bolacha, come frutinha, come carne, come arroz, feijão e tá tudo bem. A pessoa entra numa carnívora e ela tá comendo ali um pouquinho menos de gordura do que deveria. Vai ser infinitamente melhor do que essa dieta que tava, não é? Eu não consigo entender umas coisas que esses nutris aí falam que, é perigoso. Você tá numa dieta carnívora a semana inteira e aí chega o final de semana, você chuta o pau da barraca. É perigoso. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Mas tudo bem. Lógico que você não tem que chutar o pau da barraca, né? Tem essa coisa de misturar gordura animal com açúcar. Faz sentido? Faz, mas quem come muito açúcar não come gordura animal. É ou não é? Quem come muito açúcar não come nem proteína e nem muita gordura animal. Essa é a grande verdade. Porque quando a pessoa come muita gordura animal de uma forma consistente, não tem muito açúcar não. Não dá não. Tipo assim, como um bifão assim, ó, já tô... Vocês entendem isso que eu tô falando? Porque aqui, ó, eu penso bastante. Oi, Silene! Tudo bem, lindona? E quem é intolerante à histamina? A carnívora é boa alimentação? Uau, acho que é a única alimentação, né? Tudo que a pessoa vai comer vai continuar... Né, amiga? Por que a pessoa tem intolerância à histamina? Por que a pessoa tem histamina? Eu meco o código da tireoide, Hashimoto, só com carnívora e exclusão. Eu me curei da tireoidite Hashimoto só com carnívoro e exclusão de cosméticos. Coloquei um depoimento aqui no meu feed também, tá? De uma pessoa já com 50 anos. Tem a Magda também com 73 anos. Viveu os últimos 25 tomando remédio para Hashimoto. Hoje zerou. Zerou, né? Mas hoje ela tá ajudando o corpo dela, né? Tá? É isso aí, amiga. Obrigado pelo teu depoimento aqui. Algas marinhas pode na carnívora? Ai, gente, se vocês... Assim, ó, a gente sempre responde que tudo pode. Mas carnívoro é carne, né? Então vamos pensar assim, carnívoro é carne. Carnívora. Por isso que falam assim, sorvete carnívoro. Eu fico louca.
melhor suplementar o iodo na forma de iodo ou se comer a alga. A alga, não sei se ela tem antinutriente, não sei se ela, né? Mas o fato é que a gente não come produtos vegetais, né, na carnívora. E principalmente aqui no Desafio Sem Mimimi, não tem, gente, queijo, não tem leite, não tem mel, não tem frutinha, não tem nada, é só carne e sal. Tá? Então, basicamente é isso. Só que identifique se você precisa. Oi, Vani. Minhas pupilas. Carlinha, eu tenho pedra na vesícula, tá muito inflamado. O que eu faço pra melhorar? Uau, amiga. Não tá na carnívora, não? Amiga, coloca um óleo de rícino, faz uma compressa, fica algumas horas em cima da vesícula, lógico, né? Gordura animal, amigo. O que cura a vesícula é gordura animal, tá? Você tá comendo pouca gordura. O que você anda comendo, amiga? O que você anda comendo, Lídia? Eu sei que você é uma pupila maravilhosa, tá, gente? Então já falei da selva, já falei do Lugol, tá? Não são coisas que eu acho ruim tal, só que cara, a gente lida com muita gente e a gente vê assim, né? Então eu sei que pode ser uma coisa boa, tá? Não a dieta da selva, então eu deixaria as frutas de lado, mas o iodo pode ser uma ferramenta, tá? Então você precisa identificar isso, ok? Então nem tudo é para todo mundo, nem tudo é para todos. A verdade é que a carne é para todos, carne e gordura é para todos. Então a gente precisa começar por aí, ok? Porque milagres tem um monte aí, né? Tem um monte de gente vendendo aí os milagrezinhos e tal, né? Tem para todos os gostos, tem suplemento de monte, tem os diários Empic, não sei o que, que eles estão falando até que faz bem, né? Tem até estudo falando que faz bem. O negócio sai de um lagarto, credo, e o criador não permite. Ó, gente, vou falar umas coisas, porque essa live é minha, então eu vou falar as coisas, tá? O grande problema é a bronquite, já estou na carnívora há 2 meses. Amiga, Cipradolis, não é nada ainda 2 meses, tá? Tira lácteos, tira todos os lácteos, tá? Que vai limpar tudo isso aí, tá? Isso aí. Tá no caminho, mas tá bem recente ainda, amiga. Infelizmente saiu do foco, mas já está. Amiga, então só volta no foco, que você vai ver desinflamar isso aí, tá? Só volta aí pra turma 30, amiga. O grupo veterano já tá rolando, tá todo mundo lá, tá? O que eu tava falando mesmo? Esqueci do que eu tava falando antes. Meu grande problema é a bronquite, tá? Óxido de zinco é tóxico para o meio aquático. O povo passa pra piscina, Uau, não sabia dessa. A pele lambuza a criança, protegendo a criança do sol, que é o que vai curar. Entendi. Olha só, óxido de zinco é tóxico, gente. Mais uma pra gente aprender. Ainda bem que eu não tenho protetor solar orgânico. É que eu não uso mesmo. Não uso mais nada há muitos anos. Mas bom saber, querido. Depois me manda isso aqui no privado. É verdade, o povo adora uma panaceia, está sempre buscando um atalho e não um processo. Sim, tem tempo de curar com a carne e gorduras. Já no início tem resultados. 1 a 2 anos para o resultado concretizar. Exatamente. A galera quer pra ontem. Passa uma vida fazendo errado, aí quer pra ontem. A galera do Ozempic, do Mondiário, né? Que, então tá, eu vou emagrecer daqui a 15 dias. Tudo começa no intestino, né? Porque praticamente toda absorção de vitaminas acontece no intestino, né? Bingo! Qual é o problema de todo mundo? A absorção de vitaminas, né? Então ele é o rei mesmo, ele é o rei, ele é o nosso cérebro, ele é nosso cérebro não pela capacidade dessa comunicação cerebral via nervo vago, mas porque ele tem um portãozinho que chama zonulina, que é capaz de decidir o que entra e o que não entra, tá? Então, o que é o intestino permeável? Esse portãozinho, ele tá doido. As toxinas, né, deixam ele doido, deixam ele aberto, e aí vai tudo pra nossa corrente sanguínea, tóxicos e tudo mais. Mas o intestino é o nosso foco, o intestino é o rei, né, e é isso, querido. E é isso. Turma 30 chegando, estamos no foco total. Para quem já é veterano, o grupo já está rolando, tá? Tópico veteranos, a gente já tá lá conversando.
Ninguém solta a mão de ninguém. No dia 5 a gente começa a turma 30, já colocando os novatos para começar o seu processo também, que já estão começando, que já começaram, né, no grupo Esquenta e no grupo Série Câncer, que é o nosso presente. O grupo Série Câncer é um grupo que todo mundo deveria ver, tá? O valor do desafio, ele já é o grupo Série Câncer, porque, inclusive, tá? A turma 30 vai ser a última com esse valor, tá, gente? A partir da turma 31, vamos fazer um reajustezinho aí, porque a gente entende e valoriza o nosso próprio trabalho, o nosso próprio conteúdo. Vocês sabem que é incrível, conteúdo pra vida mesmo, com toda a atenção minha e da Mimi. Isso pra mim é impagável. Vocês sabem que a gente tá lá sempre, dando toda a atenção que vocês precisam, seja lá, seja no privado, seja em qualquer lugar, tá? E é isso, continuamos aí nesse projeto maravilhoso. Então entrem no site. Tudo bem, gente, que tá aí chegando, já tô quase finalizando essa live. Entrem lá no link da bio, mandem o WhatsApp pra mim, vamos fazer aquela entrevistazinha comigo, né? Anteontem a mulher me xingou de golpista, porque eu fiz umas perguntas pra ela, como se eu não tivesse direito de fazer pergunta, né? De quem que é a pessoa, vocês sabem, né? Que eu sou assim. Ela falou que era pra eu pegar outro trouxa, e pra eu, que eu era golpista, que não sei o que ela não tinha direito de fazer uma pergunta. Tem, mas eu tenho direito de fazer as minhas. Vocês sabem que é assim que funciona. Entra no Desafio Sem Mimimi. Basicamente, quem a gente acha que deve entrar, porque, gente, a gente não tá atrás de milhares aí de pessoas, não. A gente quer pessoas comprometidas mesmo. A gente quer conhecer quem a gente tá colocando pra dentro, conhecer a vida, o que a pessoa procura. Esses dias entrou uma menina também, que ela veio com uma vibe de perder 10 quilos até tal dia. Esse era o pensamento dela. Eu falei, não, amigo, o desafio não é pra você, não. Toda a educação do mundo, mas essa não é a vibe. Você pode fazer uma dieta de restrição calórica, você pode fazer a dieta da sopa, você pode usar remedinho, você vai conseguir, mas a nossa vibe com o Desafio Sem Mimimi é outra, é de cura mesmo, tá? Então a nossa vibe é trazer saúde, é trazer cura, principalmente a cura mental, porque tem tanta gente com probleminhas aqui, ó, não enxergando o verdadeiro potencial, não alinhando expectativa com o que realmente é real, tá? Então, as pessoas vêm daí, vendo influências, vendo não sei o que usam coisas que a pessoa nem fala, e vocês ficam se espelhando naquele modelo, né? E acaba vindo a frustração, porque a gente precisa alinhar isso e a gente precisa se amar ao ponto de querer ser o mais natural possível. Não é se amar do jeito que a gente é, igual tem essa cultura woke hoje, né? Você tá com 120 quilos e você tem que se amar assim, você tem que se aceitar. Não é isso que eu tô falando, tá, gente? Eu sou bem categórica com isso. Sem saúde, eu não compactuo com nada, tá? Não pode ver essas vibes aí e tal, não sei o quê. Mas o lance é a gente querer ser o mais natural possível, porque é assim que a gente vai conseguir levar uma vida feliz, né? Não sou contra também quem usa reposições aí hormonais ou que faz procedimentos no rosto e tal. O problema de cada um. Mas eu quero ter uma vida o mais tranquila possível, o mais bonita possível comigo mesma. Então é por isso que a gente fica nessa luta de o mais natural possível, não estimulando magreza excessiva, não estimulando nada que seja o extremo. A gente tem que saber o que a gente é e a gente tem que conseguir as coisas da forma mais natural possível. Sabe por quê? Porque o Criador, ele já deu tudo pra gente. Ele já deu o alimento pra gente comer, que tem tudo. Ele já deu os complementos, que são os maiores suplementos, que é o sol, o aterramento, o sono. Sem essas coisas juntas, você pode comer o que for também. Você não vai ter a saúde plena. Ah, mas no meu país aqui eu não pego sol e tal. Ah, mas eu trabalho à noite, eu tenho que trocar a noite pelo dia. E o que eu faço? Não tem nada que você possa fazer para recuperar. Entendeu? Você pode minimizar
danos. É igual a pessoa que, por exemplo, atleta, e tá lá usando hormônio pra caramba, tá lá usando principalmente, né, os fisiculturistas e tal, e tá prejudicando o corpo. E a gente tá achando que eles são saudáveis, que eles estão saudáveis, mas não estão. Eles estão ali só minimizando danos. Então, quando a gente não tá natural, com a nossa essência, a gente vai sempre ter que minimizar os danos. E esse é o problema, né? Então, o que não é natural não traz felicidade, a gente vai ter sempre querer mais. Então é isso que a gente traz aqui pra vocês. Ter uma vida o mais natural possível. Acho que vocês percebem que a vida minha e da Mimi é uma vida real mesmo. E assim, a gente não tem grande equipe. Sou eu e Mimi, a gente atende junto, a gente faz as aulas, a gente tá aqui com vocês, a gente conversa. Se a pessoa tá conversando, manda uma mensagem pra mim no WhatsApp, eu respondo. Nossa, é você mesmo e tal. Não, a gente não tem secretária, a gente não tem, é isso. E eu me propus a ter esse trabalho dentro do Desafio Sem Mimimi. Mimi até achou que seria um trabalho demais pra gente, assim, na época a gente conversou bastante, eu falei, não, deixa comigo, porque eu quero que seja assim, eu quero conversar com cada pessoa pra não ter erro, entende? E a gente criou um campo tão seguro dentro do Desafio Sem Mimimi, que é uma coisa que assim, não tem nem como falar. Essa conversa que eu tenho com a pessoa antes dela entrar, eu acho que é o ponto principal. São conversas longas, tá? É quase uma consulta. Se eu fosse médico, até tá dando uma consulta. As pessoas sabem disso. Mas eu preciso entender o que a pessoa está precisando, o que a pessoa está procurando. Passo todo o relato pra Mimi quando eu vou colocar o nominho de vocês na lista. Eu falo, Mimi, essa daqui é essa, olha só isso aqui e tal, não sei o que. Mando a mensagem que a pessoa mandou pra Mimi também. Então a gente tá sempre conversando sobre vocês. Tem gente que fala assim, a Carla lembrou de tal coisa. Olha, eu sou da turma 11, sou da turma 10, olha só. É claro que eu lembro de tudo. Entendeu? Então quando a pessoa às vezes vem uma coisinha assim, ou joga lá no grupo, aconteceu isso, eu estou me sentindo assim, eu vou lá na conversa, no WhatsApp, já vejo aquele textão, falo, amigo, você já tinha isso, você já não sei o que, então a gente consegue trabalhar melhor assim, sabe? Fazer a pessoa se conscientizar. Então, eu acho que é esse o grande ponto alto do desafio, além de ter a total presença minha e da Miriam, né? Que vocês sabem que a gente está sempre lá respondendo, que a gente tá, é um trabalho com muito amor e a gente ama mesmo, né? E a gente faz pra gente também, pra lembrar que a gente precisa fazer as coisas também. Ai, Carla, mas você tá treinando hoje, 27 de dezembro, pra quê? Eu falei esses dias, né, nos stories, que as pessoas até ficavam com raiva às vezes, né? Porque se ela não tá fazendo algo, vocês já perceberam isso? Se ela não tá fazendo algo e você tá fazendo, gera uma, né? Ai, pra quem tá fazendo isso, tal, não sei o quê, pô, por que não curte? Não vai curtir nunca, mas eu tô curtindo. Daqui a pouco eu vou colocar meu biquíni e vou dar uma caminhada na praia com meu marido, com o corpo que eu quero estar, com a saúde que eu quero estar, com o entusiasmo que eu quero estar. É por isso que eu tô aqui falando com vocês agora. Então, isso jamais aconteceria se, enchesse a cara, se eu tivesse enchido a cara ontem, se eu tivesse enchido a cara anteontem. Não, eu quero isso. Eu quero essa. Vou pra Bahia agora, dia 10, passar um mês lá. Quero estar muito. E é assim que a gente tá bem. Não é se dobrando, não é fugindo das situações, não é. Entende? Eu quero estar sempre bem. Eu já estive mal muitas vezes, né? Por beber demais, por me alimentar mal, crises intestinais, dores. Agora eu tô bem. Entendeu? É isso que a gente quer colocar na cabeça das pessoas. Que o importante é isso aqui. É você cuidar disso aqui. Que o nosso Criador, ele deu o privilégio da gente estar aqui. O que a gente está fazendo? O que o mundo aí fora está querendo fazer com a gente? Está querendo dopar a gente. Com tudo. Com remédio, com álcool, com tudo. Pra gente ficar o quê? Pra gente não conseguir pensar. Pra gente seguir a manada. Só que quando a gente se liberta disso, a gente vira dono da própria vida, realmente. E
Quem que você quer ser lá na frente? Você quer cuidar ou você quer ser cuidado? Forte isso, né? Eu prefiro cuidar. Eu vou preferir cuidar. Fazer o quê, né? Cada um tem as suas escolhas. A gente vive isso na nossa família. Gente escolhendo comer pão e tomar remédio. É uma tristeza, mas vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê? Vamos ver aqui as últimas mensagens. Para a veia na pele entupida, tem cura? Amiga, tudo tem. Tudo. E o X é uma grande ferramenta, tá? Ela desobstrui os dutos, ok? Então não posso falar muito aqui, tá? Mas dieta ideal. Um bom protocolo aí, tá? Óleo de rícino, luz infravermelha, tá, amiga? Pra tudo tem. O nosso corpo, ele quer se curar, na verdade. Ele foi feito pra isso. A gente é que não deixa. A gente bloqueia com remédio. A gente... Vixe. Além do mais, o óxido de zinco é acumulativo no organismo. Olha que legal. Como o alumínio, que dizem que é super seguro, coisa só um pouquinho. Se é um pouquinho, tudo bem, né? Óxido de zinco, então não, gente. Tirem os protetores orgânicos, tá? Então, agora é barreira física. Se você ainda não pode tomar sol, se ainda não aguenta o sol, fica um pouquinho no sol, vai pra sombra, coloca uma roupa, mas lembrando que uma roupa de algodão, tá, gente? De preferência branca, pra aí reflete o sol, né? Algodão, tá? Se você colocar poliéster, nylon, não sei o que é plástico, vai... Tá? Então é isso. Jean, obrigado pela informação. Intestino segundo. Oi, Clotilde, maravilhosa, amiga. Amiga, tenho que abrir mensagem sua no WhatsApp, né? Gente, eu tô tão louca. O som que está ruim? Não, querida, porque eu tô com uma turbina de ventilador aqui atrás de mim, enorme, tá? Então deve ser por isso, tá? Doutor Alexandre. Oi, Ivan, tudo bem, querido? Ivan de Jundiaí, Simone. Isso é verdade, me senti acolhida e recebi atenção individualizada. Sempre, amiga, a atenção é sempre individualizada. Por isso que esse desafio, ele é um sucesso. Porque a gente trata cada caso como um caso, né? Vocês sabem disso. E é por isso que eu faço questão de fazer esse trabalho de conversa antes. Cara, tem 100 pessoas lá no meu desafio. Eu conversei com essas 100 pessoas, ouvindo áudios, podcast, tá? Eu falo assim, manda um áudio aí. Aí a pessoa fala, eu vou tentar resumir. Áudio de 15 minutos, 10 minutos, tá? Quem é que faz isso? Quem faz isso? Queria que vocês colocassem aqui se o médico de vocês faz isso. Não faz. Carla, acredita que depois da carnívora sentiu o tártaro atrás dos dentes inferiores soltar? Com uma ajudinha, empurrei e soltou facinho. Achei incrível. Porque limpa, né? O tártaro, na verdade, ele surge, é muito comum. Quando a pessoa começa a fazer a dieta carnívora, primeiros 6 meses ali, fala assim, nossa, aumentou o tártaro, não sei o quê. Oxalato, biofilme de parasita, tá tudo indo embora, sendo excretado pelo corpo. Eu tive bastante também, mas sai, né? Então, uma empurradinha legal. Isso aí. E é isso, gente. Venham pro Desafio Sem Mimimi, turma 30. Turma 30. Gente, chegamos ao número 30, gente. Quase 3 anos. Meu Deus. E não mudamos o formato. Só fomos acrescentando coisa, né? Porque a gente vai aprendendo as coisas. A gente quer trazer as coisas pra vocês. Tem cada vez um tópico novo ali. E é isso. Venham pro Desafio Sem Mimimi. Vale muito a pena. R$347, tá? Que pode ser pago por Pix ou cartão de crédito. Esse valor aí vocês gastam numa mesa de bar, né, gente? No cabeleireiro. Eu sei. Num potinho de suplemento. Eu sei. Eu comprava uns R$300, né? Só que conteúdo pra vida. Grupo Esquenta, Grupo Série Câncer, eu e Mimi, Grupo Desafio. São 3 grupos no Telegram com acesso vitalício, tá? E é isso.
Beijo. Estamos aí. E vamos que vamos, gente. Aqui, 34 graus. Eu tô aqui, ó, com dois ventiladores. E é isso, beijo. Deus abençoe a nós, todos, nosso Criador, nosso Pai. E adoramos vocês. Já consegui explicar um pouquinho do meu posicionamento sobre a selva e o Lugol, eram duas coisas que eu queria explicar, tá? Mas quem perdeu tem que assistir do começo da live, ok? Beijo, Mimi, te amo. Meninas, te amo. Pupilas, te amo. Amo vocês. E logo mais tô lá no grupo pra gente papear um pouquinho. Agora eu vou dar uma volta na praia. Vou colocar meu biquíni. Para isso que eu treinei. Beijo, gente. Daniele, maravilhosa. Chegando, Cris. Cris e o de Rei. Ai, o nome do nosso criador, né, amiga? Maravilhoso. Yahua. Nosso criador maravilhoso. Que fez a gente estar aqui. Que fez a gente se conhecer. Que fez a gente conhecer a carnívora. Que fez a gente entender muita coisa. Então é essa a nossa vibe no desafio carnívoro, tá, gente? Desafio sem limite. Então, vem. Beijo, tchau. Eu não consigo falar tchau. Eu lembro que eu falava com a minha mãe, a gente morou, né, desde 18 anos, não sei, né? A gente saiu de casa, ia falar com ela no telefone e ficava ela: desliga você, eu não consigo desligar, desliga você, eu não consigo desligar. E eu não consigo dar tchau aqui, mas eu vou dar tchau. Beijo.